Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma Acorda Brasil Responde. Minhas redes sociais estão aí passando na tela, você pode mandar suas perguntas em formato de texto, vídeo, áudio, do jeito que você quiser. Porém, eu quero incentivar cada vez mais a vocês mandarem material audiovisual, ou seja, áudio ou vídeo, claro, vídeo com áudio. Afinal de contas, esse é um canal do YouTube e nada mais certo do que a gente explorar esse recurso que o YouTube permite. Isso não significa, no entanto, que eu vou deixar de responder perguntas em formato de texto. Por exemplo, a pergunta que eu quero responder agora foi mandada em formato de texto pelo amigo Paulo, o apelido dele é Trap no YouTube, diz o seguinte: meu nome é Paulo e gostaria de saber como é que fica o ambiente para um cristão e seus filhos no Canadá com a Lei C-16 e Lei 89 aprovadas. Muito interessante a sua pergunta, amigo Paulo. Porém, eu preciso lhe dizer que há uma grande desinformação e confusão com relação a isso. Deixa eu mostrar para vocês o que significa a Lei C-16. A Lei Bill, né, que nesse caso aqui era uma proposta, já foi inclusive aprovada, ela diz o seguinte, olha só. Propósito dessa lei é estender as leis do Canadá para entrarem em efeito, né? E ela aqui no finalzinho diz o seguinte, que você não pode discriminar, ter práticas discriminatórias baseadas na raça, deixa eu botar um detalhe aqui, na raça, na nacionalidade, na etnia, de onde você é, né, a sua etnia, a cor da sua pele, a sua religião, viu, Paulo? Você não pode discriminar ninguém por causa da sua religião, por causa da idade. É crime você discriminar pessoas por causa da idade, por causa do sexo, você não pode fazer isso, por causa da orientação sexual, por causa da identidade de gênero ou expressão. E também o estado civil, a condição da família, se é uma família com bastante recurso ou uma família com menos recursos, não pode ser discriminada por causa disso. As suas deficiências, se você é uma pessoa que tem deficiência física, você não pode ser discriminado. Ou se você tiver sido condenado e a sua condenação tiver sido já dado perdão nela. Você foi condenado, você fez uma prática criminosa, recebeu uma punição por isso e já foi perdoado. Perdoado como? Você já cumpriu sua pena, então você já passou o que você deveria fazer na cadeia, então você já não pode mais ser discriminado por causa disso. Ou então que foi tirado, né, qualquer tipo de anotação com relação ao seu histórico, né, criminal. Se você tiver um histórico criminal limpo, mesmo tendo algo cometido no passado, mas você já pagou aquela pena, você não pode ser discriminado por causa disso. Agora, em sã consciência, Paulo, quem é que pode ser contra esse tipo de lei? É uma lei que garante que pessoas não podem ser discriminadas, inclusive pela sua prática sexual. Isso não significa que os cristãos, do qual eu faço parte, sejam preteridos, não, pelo contrário. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Há uma grande confusão e uma grande desinformação. A outra lei que o Paulo cita aqui, deixa eu mostrar para vocês, é a Bill 89. Vamos mostrar aqui. A Bill 89 ela é bem extensa. E deixa eu dar um resumo aqui, ela foi votada apenas na província de Ontário, tá? Então é uma lei local da província de Ontário. Diferentemente do Brasil, deixa eu esclarecer isso para vocês, o Canadá ele tem o que é chamado de federalismo pleno, ou seja, os estados têm direito de legislar diferentemente sobre várias matérias, sobre praticamente tudo, e a província de Ontário já votou essa lei e essa lei foi aprovada lá naquela província. Então, vamos voltar aqui. Basicamente, essa lei, ela trata de sociedades que dão apoio a crianças e jovens, entidades que fazem
o trabalho de dar suporte a crianças que passam por abusos, qualquer tipo de abuso, por tipo de violência em casa. Então, é uma lei que foi recentemente aprovada que trata desse tipo de coisa. Então, são várias questões que são colocadas aqui e eu separei algumas para a gente debater sobre isso, porque são as mais importantes que eu encontrei aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. Olha só. Diz o seguinte aqui, que essa lei está trazendo as seguintes modificações. A idade de proteção... O que foi que houve aqui, gente? A idade de proteção aumentou para incluir 16 e 17 anos de idade, né? Pessoas com 16 e 17 anos. Dentro dessa nova lei, pessoas de 16 e 17 anos podem ser encontradas em necessidade de proteção e circunstâncias adicionais ou condições são aplicáveis apenas para pessoas de 16 e 17 anos, né, que podem ser indicadas. Contudo, veja só, tem um contudo aí, 16 e 17 anos, essas pessoas com 16 e 17 anos, elas não podem ser levadas para um lugar de segurança, quer dizer, retiradas da sua casa, de onde elas estão, e levadas para um lugar de segurança. Lembre-se que essa lei, toda essa lei é a respeito de crianças e jovens que sofrem maus tratos. E aí, a província de Ontário fez toda uma lei para mudar algumas coisas com relação a crianças que sofrem maus tratos, e as crianças que sofrem maus tratos até 16 anos de idade, elas poderão ser removidas das suas casas, mesmo que elas não queiram. As crianças que têm acima de 16 anos de idade, elas não podem ser removidas das suas casas se elas não quiserem. Então, olha só, as sociedades, quer dizer, as entidades que cuidam de crianças nessas condições, estão autorizadas a entrar em entendimento com as crianças de 16 e 17 anos, se elas precisarem de proteção e que elas possam ser trazidas para a corte, para o caso delas ser apreciado. Não tem nada a ver com questão sexual. Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês aqui, deixa eu ver se é isso. Olha só. As funções das sociedades de ajuda às crianças, né, ajustadas nesse capítulo, são essencialmente as mesmas. Uma mudança, que as sociedades agora são responsáveis para investigar alegações de que a criança está precisando de proteção e elas vão então dar proteção a uma criança debaixo do seu cuidado, né? Para todas as crianças com idade de até 18 anos. Na lei anterior, essas responsabilidades eram limitadas para crianças que eram mais novas que 16 anos de idade, ou crianças com 16 e 17 anos de idade que já estavam sendo protegidas por uma ordem judicial. Resumindo, a lei anterior dizia o seguinte, que a criança até 15 anos e 11 meses de idade, se houvesse algum caso de abuso, de violência, qualquer coisa dentro da casa dela, as sociedades, essas entidades que protegem crianças, iriam agir no caso de crianças até 16 anos de idade. Acima de 16 anos de idade, elas não agiriam. Com essa nova lei, essas sociedades podem agir. Porém, lembre-se que tem aquela outra que eu falei lá atrás, que a criança só sai da casa se ela quiser. Não tem nada a ver ainda com questão homossexual. Agora, vem essa que é a mais interessante. Olha só, os propósitos adicionais dessa lei são expandidos para incluir o seguinte, para reconhecer que os serviços às crianças e jovens têm que ser providos
providos, perdão, de forma que respeite o quê? As diferenças regionais, sempre que possível, e leve em consideração o quê? Condições físicas, emocionais, espiritual, mental e de desenvolvimento, de necessidade de desenvolvimento e as diferenças entre crianças e pessoas jovens. E aí continua. A criança ou uma pessoa jovem tem que ser considerado também o quê? A sua raça, sua ancestralidade, o lugar de origem, a cor da sua pele, a origem étnica, a cidadania, a diversidade familiar, as suas disability, né, deficiências físicas, o seu credo. Veja aí, Paulo, o seu credo, quando essas organizações de apoio a crianças vítimas de violência, vítimas de problemas domésticos, entrarem em ação, elas vão levar em consideração também o seu credo, o sexo, a orientação sexual, a identidade de gênero e a expressão de gênero e as suas questões culturais e de linguística. E aí termina dizendo o seguinte: to recognize that services to children and young persons and their families should be provided in a manner that builds on the strength of the families wherever possible. O que está dizendo aqui, amigos? Que essa lei, ela reconhece que os serviços para as crianças e os jovens têm que ser providenciados, têm que ser providos de forma que construa, builds construa o fortalecimento das famílias sempre que possível. Isso é fundamental, está na lei. Eu vou inclusive colocar o link de todas essas leis na descrição desse programa, para você ir lá e conferir o que eu estou falando aqui. Ops, deixa eu tirar aqui o negócio que ficou na minha tela. Caldo de cana show total, gente. Então, resumindo, amigos, há muita desinformação, muita conversa sem se saber ao certo o que é que está se dizendo, o que a lei está propondo. Existe um detalhe interessante que eu queria abordar agora, porque que essa lei, inclusive no caso de crianças acima de 16 anos, são agora objeto dessas sociedades de cuidado da criança. E aí por que entra essa questão de orientação sexual? Porque é possível sim que tenha crianças de 16 anos de idade que tenha uma orientação sexual diferente. E aí nesse caso as entidades de controle das crianças têm que considerar essa orientação sexual dessa criança que é diferente. Agora, a questão sexual envolvendo crianças no Canadá, ela é um negócio assim bem interessante. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma outra página, estou todo atrapalhado hoje aqui, que mostra qual é a idade para o consenso no ato sexual, na atividade sexual. Lembrando que qualquer atividade sexual sem o consentimento é crime, independente da idade. Então isso é importante que se frise: qualquer atividade sexual sem consentimento. Se um marido forçar a esposa a ter sexo sem que ela esteja consentindo, isso é crime. Está na lei do país. E aí o que acontece? A lei do país, inclusive, mudou em 2008, determina que, de uma maneira geral, a idade para haver consentimento no ato sexual é de 16 anos, inclusive com algumas restrições que eu vou já passar com vocês aí mais na frente. Existem algumas exceções. 14 e 15 anos de idade é consentido, né, que o jovem dê o consentimento, desde que o parceiro não seja mais do que 5 anos, a diferença, né, 5 anos mais velho do que, no caso, vamos dizer, uma menina, vai dar um consentimento para um parceiro ter sexo com ela, ele não pode ser mais do que 5 anos mais velho do que ela, e ele também não pode ter uma posição de superioridade, de poder, porque isso também não pode. Inclusive, as crianças de 16 e 17 anos, olha só,
o consentimento não pode se a pessoa estiver numa posição de autoridade, por exemplo, um professor ou um técnico de um time de futebol e por aí vai. Então existe ainda um outro caso de crianças de 12 e 13 anos que também podem dar, são exceções, mas o parceiro não pode ser mais do que 2 anos mais velho do que o seu companheiro sexual. E não pode ter uma posição de autoridade, aquele mesmo caso que eu falei, o professor, por exemplo, seduzir, não pode. Então, gente, é um negócio bem interessante que essa lei foi feita, de novo, apenas na província de Ontário, com relação a crianças saírem de casa, serem tiradas de casa em caso de violência, em caso de agressões, em caso de problemas, e a lei diz que deve-se considerar, quando as instituições que cuidam dessas crianças forem levá-las para outro lugar, para tratar, para fazer o que tem que ser feito, deve ser considerado várias coisas, entre elas a identidade de gênero, se for o caso que acontecer com essa criança, que a partir de 16 anos, porque abaixo de 16 anos é bem mais complicado essa questão de consenso sexual. Então, gente, é isso aí. Coloca aí nos comentários o que você acha desse assunto. É um assunto bem delicado, é um assunto bem difícil, mas eu quero saber o que você tem a dizer sobre isso, o que você acha, o que você pensa disso daí. Coloca aí e a gente vai debatendo esse assunto, tá bom, gente? Dá joinha se gostou do vídeo, passa para frente, se inscreve, ativa a sinetinha para receber lá as notificações de vídeo novo. Tem vídeo todo dia aqui nesse canal, tá bom? Um abraço e até o próximo Acorda Brasil Responde. Tchau, gente!